assim que além da explicação técnica, além da explicação em relação a toda a legislação que abrange aquele tema, interpretações, esse, por exemplo, assim, um ensino operacional de fato para que seja compreendido de toda forma. Certo? Então, vai ser uma metodologia bacana, inclusive também nós temos projetos interessantíssimos, interessantíssimos. Logo vai ter aí uma novidade, que vai ser o formato de, o formato de um curso acessível, a zero custo, sobre uma recuperação. É uma recuperação mais simples, claro, é, mas vai ser bacana para comentar. Então, ontem, eu resumi a ópera em uma postagem minha no Instagram, a Lei 15.270 de 2025 e o fator R do Simples Nacional. O que isso tem a ver, em relação? Cara, é o seguinte, é, visando a regra da legislação, quando nós falamos de Lei 15.270, você pode perguntar o que tem a ver quando ela trata do conceito da alta renda, assim denominada. Mas ela trouxe lá no artigo 2º a regra em relação ao limite da isenção de R$ 5.000. E para quem atua no escritório de contabilidade, para quem faz assessoria contábil, e nós nos deparamos com empresas do Simples Nacional sujeitas ao fator R, tem a previsão e que temos a previsão específica, conforme a própria Lei Complementar 123 de 2006, nós temos alguns segmentos, algumas atividades que ela tem a alíquota majorada pelo anexo do Simples Nacional, que seria o anexo 5 do Simples Nacional, que é o mais alto. Eu vou exemplificar um caso para vocês aqui. Nós vamos fazer um comparativo em tela em relação. E sempre foi algo que demandou uma análise, mas demandava um esforço maior. E o esforço maior é relacionado a fluxo de caixa. Muitas vezes eu tinha que ter um reembolso para me receber lá na frente quando eu fosse fazer o ajuste anual. E em muitos casos, não conseguia restituir todo aquele montante do tributo pago. Eu vou explicar isso na sequência. Mas então, como nós temos a regra em relação à figura das empresas ali que são sujeitas à tributação do anexo 5 do Simples, com a variável da possibilidade do fator R, a Lei 15.270, ela oportunizou para muitos empresários que atuam, por exemplo, profissão regulamentada, e eu vou exemplificar hoje, são várias. Mas eu vou falar aqui, por exemplo, da fisioterapia. Por exemplo, o fisioterapeuta tem um estúdio de pilates, certo? E que ele atua praticamente sozinho naquela execução dele. Ele tem lá a formalização dele no Simples Nacional, uma vez que Lei Complementar 128 MEI não tem previsão nenhuma para essa atividade, certo? Então, ele vai seguir o fluxo dele, a vida dele ali, em qual regime tributário? Se ele quer formalizar, se ele não quer ficar na pessoa física. Pessoa física, eu teria carnê-leão, eu teria tributação lá em relação ao conceito de receitas, custos e despesas operacionais relacionados, fazer o meu carnê-leão mensal. Opa, mas um Simples Nacional acaba sendo viável. Claro que isso tem que fazer viabilidade. Até porque a própria Lei 15.270, dependendo do contexto da pessoa física e o faturamento que essa pessoa física tem, acaba sendo vantajoso, certo? Tem muitos casos que o cara me procura e eu, cara, a pessoa física não é ruim, porque agora nós tivemos um aumento da regra da isenção. Então, nesse caso, mas eu vou falar de um faturamento, por exemplo, que foi um cenário de uma análise em uma reunião recente. É um faturamento inicial para a pessoa que está começando, R$ 15.000. R$ 15.000 é justamente o corte da faixa da alíquota do Simples Nacional. Quando nós falamos em 180 ano, e nós temos que sempre observar que a RBT12 é projetada para empresas que iniciam as suas atividades, certo? Mas isso aqui foi muito vantajoso, porque o ano passado o esforço era maior. Quando eu tinha que projetar nessa conta também o imposto de renda retido e recolher até o dia 20, certo? Então, ficou melhor.
mais sobra de dinheiro para aquele contribuinte, pessoa física, que enquadra dentro desse conceito. Então, um resumo da obra. Então, eu vou simplificar e desenhar o contexto aqui, por exemplo, em um objeto social lá citado, que são as atividades de fisioterapia. Então, por exemplo, eu vou compartilhar uma tela, inclusive, para que fique claro. E, obviamente, também eu já acabo fazendo um fomento da minha consultoria tributária. Excelente, inclusive, diga-se de passagem. Então, isso, eu caminho com ela há anos, há anos, há anos. Então, por exemplo, vou fazer aqui um cenário, aquela básica lá de quem sabe faz ao vivo. Essa é a conta. Então, vamos falar de uma atividade, por exemplo, de fisioterapia. Quando nós falamos de atividade de fisioterapia no Simples Nacional, que é o nosso objeto, não estamos falando de outro regime tributário, nós temos quem na mesa? Nós temos a regra do jogo. E a regra do jogo é que a tributação será determinada pelo anexo terceiro, sujeito ao fator R. Então, o fator R é essa definição que nós temos lá na regra da legislação, certo? Então, a partir que a Receita Federal definiu e enquadrou esse pessoal, ela trouxe a máxima do seu fator R, que nada mais, nada menos é o que? É a composição aqui da receita bruta em relação ao fator da folha de pagamento. E aqui entra, por exemplo, nesse contexto do fator R, o valor das remunerações pagas, creditadas, e inclusive também nós temos lá a possibilidade da inclusão do CPP, que é a cota patronal, que se recolhe dentro do Simples Nacional. Simples Nacional, nada mais nada menos, é o quê? É a forma de recolhimento unificado. Todos os tributos, eles são o quê? Eles são segregados dentro da guia. Então, automaticamente, Simples Nacional, você recolhe uma guia unificada, mas toda a galera do tributo está aqui. Inclusive, CPP é uma delas. CPP é quem? CPP é a cota patronal, certo? Empresas do regime normal, lucro presumido, lucro real, elas têm o quê? Elas têm lá a Lei 8.212/91, que é a incidência do percentual do INSS patronal. As empresas do Simples Nacional contribuem em CPP justamente em relação a também constituir esse recolhimento e essa contribuição, que é previdenciária. Então, no resumo da ópera, quando nós falamos que isoladamente eu tenho um contexto seguinte, a regra do jogo é essa, certo? Então, digamos que eu tenho lá um cenário de uma empresa constituída no Simples Nacional, receita mensal de R$ 15.000. Um exemplo clássico. Beleza. Aqui nós vamos só separar o conceito e vamos definir como um anexo 5 do Simples Nacional. Onde saiu esse anexo 5? Saiu justamente daqui, que é a regra da tabela de tributação, iniciando em 15,5%. Então, em uma análise específica, conceito de receita bruta no Simples Nacional é o próprio faturamento. Tivemos, inclusive, agora o novo conceito da receita bruta em relação à adaptação à previsão da reforma. Mas aqui, nesse caso, o conceito de receita bruta. Então, qual seria o Simples Nacional aqui? Anexo 5, com uma carga tributária efetiva de quanto? De 15,5%. Então, 15,5%. Nós teríamos quanto de Simples Nacional nessa mesa aqui para recolhimento? R$ 2.325 por mês, se o meu faturamento for constante na máxima de 15 mil. Bom, analise comigo então. Para mim preencher requisito, eu sou um prestador de serviço, eu tenho uma atividade que ela é regulamentada, eu sou um profissional da saúde, eu tenho inscrição em conselho, eu tenho uma PJ, eu presto meu serviço em meu estúdio. Eu sou obrigado a quê? A quê? Não congelou. Só esperei a resposta. Eu estou o quê? Obrigado à contribuição previdenciária, certo? Eu sou obrigado a contribuir com o INSS. Então,
resumo da ópera. Qual é a regra do jogo aqui? Quando nós falamos em contribuição previdenciária, nós podemos aqui ter uma regra do jogo, que ela é a seguinte, que eu posso contribuir com, um exemplo clássico aqui, o salário mínimo. Qual é a vigência dele? 26 é 1.621, correto? Bom, então digamos que o cara constituiu lá a empresa, beleza, a contabilidade adaptou ali 15,5%, que é um anexo do Simples Nacional, e ela vai ter o prolabore dela. Sobre o prolabore dela, vai ter o INSS. O INSS, e esse valor, digamos que seja de R$ 1.621, que é a base, que é o mínimo de contribuição, aqui nós teríamos quanto de percentual? 11%, que é a alíquota do contribuinte. Perfeito. Então, quanto nós teríamos aqui de carga efetiva tributária em um cenário somando esses dois tributos? Praticamente na mesa, nós teríamos quanto? 16,69%. Para o labore eu tenho a máxima que eu vario ele, correto? Então, digamos que a contabilidade não observou uma regra do fator R, não oportunizou, visando uma economia projetada que a própria Lei Complementar 123 definiu, quando ele atribuiu o fator R. Isso aqui, claro que cada caso é um caso, certo? Então, mais o ano até 2025, as empresas sofriam muito, porque é muita empresa que tem nesse perfil. O camarada que presta serviço, que constitui nesse exemplo que eu citei aqui, por exemplo, participa de licitação, então, mas é a pessoalidade dela, certo? Em muitos casos, claro, ela pode ter vínculo de CLT, que também reforça a condição do fator R, ela pode ter profissionais autônomos que prestam serviço para ela na forma do RPA, certo? E ela pode ter outros profissionais que também têm PJ e que se vinculam em um contrato e prestam serviço. Depois da regra máxima da possibilidade da terceirização da atividade fim. Então, perfeito. Porém, aqui, digamos lá que foi lá, procurou para contabilidade abriu uma empresa, beleza? Simplesmente oportunizou a figura da contribuição previdenciária e a vida seguiu assim, dessa forma. Então, o que quero exemplificar para vocês? Aqui, sobre um salário mínimo, eu tenho incidência somente de quem? Do INSS. Por quê? Porque eu tenho a Lei 15.270, que ela trouxe uma regra de isenção até R$ 5.000. Maravilha. Mas eu quero fazer um comparativo aqui em relação à possibilidade e à oportunidade, que é o seguinte. Oportunidade não, isso aqui, na verdade, para mim, isso aqui a contabilidade consultiva, ela tem que, na hora que ela vai fazer a viabilidade, quando o cliente procura, isso aqui tem que estar automático, certo? É visar a economia, a forma de arrecadar para a pessoa física, o empresário, em relação a uma contribuição total para a União. Porque, exemplo, aqui eu tenho o esforço de 15,5% direto do cargo tributário efetivo, certo? Quando eu vou fazer o anexo 3 do Simples Nacional, para mim fazer o anexo 3 do Simples Nacional, eu tenho que preencher o requisito. E qual é o requisito? Cara, não tem folha. Cara, não tem autônomo. Cara, eu trabalho a minha pessoalidade. Beleza? Que é um perfil muito padrão. Qual é a regra aqui máxima, então? Aqui, eu tenho a minha contribuição de prolabore, a remuneração pelo trabalho do sócio, certo? E coerente em relação ao mercado. Inclusive, eu já expliquei inúmeras vezes aquela segregação de distribuição do lucro em relação ao rendimento tributável. Isso tem que ficar claro sempre, separar a natureza do rendimento. Eu não falo somente de imposto de renda, eu falo na questão do INSS, principalmente também. Porque quando vem uma alta impressão da Receita Federal de uma malha, a máxima não é somente o imposto de renda, é a questão do INSS também. Eu falei outro dia sobre aquela questão lá, sobre aquela situação que a Sociedade de Médicos não segregava a natureza da verba. O que aconteceu? O CARF, foram discutindo até o CARF, e o CARF julgou procedente a Receita Federal em relação, porque de fato não preenchia-se um requisito padrão, certo? Então,
voltamos à máxima aqui. E qual é a máxima dela? Aqui eu vou ser consultivo, vou ser analista, eu vou avaliar a questão, eu vou oportunizar isso para o cliente. Então, se ele me vem com esse cenário, que eu faturo 15 pau por mês, eu não tenho funcionário, eu não tenho autônomo, sou somente eu naquela empreitada. Então, o que eu tenho que fazer? Projetar. Se eu tenho uma receita de 15 mil e o meu fator R é de 28% assim definido pela legislação, eu tenho que ter um prolabore de quanto? No mínimo 4.200. Beleza. Então, eu vou ter um prolabore de 4.200 projetado. Vou colocar aqui um 4.300. Então, eu vou ter uma regra do jogo de 4.300. Obviamente, o meu INSS vai acompanhar 11%. Opa, Rodrigo, mas aqui eu tinha quanto nessa mesa? Eu tinha apenas 178. Agora eu tenho 294. Eu tive um aumento de INSS. Maravilha? Sim. Porém, quando nós falamos em regra de preenchimento de requisito, e a legislação é clara, ela define que a tributação será determinada pelo anexo 3º sujeito ao fator R, a atividade será tributada pelo anexo 5 quando o fator R for inferior a 28, e aqui eu estou fazendo o quê? Se eu tenho 4.300, eu tenho uma relação de quanto? De 28,67%. Então, eu atendi aquela regra da legislação. Quando eu faço isso, a Receita Federal diz assim, camarada, estamos juntos na empreitada, você preencheu o requisito para mim, você sai do anexo 5 e você vem para o anexo 3. E qual é a alíquota de entrada inicial do anexo 3? 6%. Então, automaticamente, quando eu tenho 6%, a minha efetividade fiscal, quanto que ela vai ser? Ao invés de eu ter 2.325, eu vou ter quanto? Eu vou ter 900. E aqui eu tenho uma vantagem automática de 1.425 de economia no DAS. E qual é a variável principal aqui também? Então, pense, enquanto aqui eu tenho uma efetividade de 9,15%, e aqui eu tinha 16,69%, pô, eu fui engessado e não olhei, entendeu? Então, é isso que eu quero alertar em relação a sempre analisar todas as possibilidades. Isso é consultoria. Então, exemplo, pensa que eu tenho mensal, eu tenho uma economia comparada de 1.130,31. Isso aqui projetado a 12, é uma viagem no final do ano. Esse é o resumo da obra. Resumo que eu quero que entenda também, além, olhando para frente, olhando 360 graus, não estou falando só de imposto. A pessoa física aqui, o empresário individual, a pessoa que exerce a profissão regulamentada, PJ, de fato e de direito, ela vai contribuir com o INSS em R$ 4.300. Quando nós falamos de R$ 4.300 de base de contribuição, a regra dela, da qualidade de segurado, certo? Vai melhorar significativamente. Melhora a base de aposentadoria futura? Sim, melhora. Melhora para uma profissional, mulher, fisioterapeuta, quando for pleitear um salário de maternidade, certo? Um auxílio doença, a base vai ser muito melhor de contribuição. Ah, Rodrigo, e aqui eu tive faturamento que ele fica oscilando entre 15 e 20. Maravilha. Entre 15 e 20, todo mês, a análise e a consultoria faz a variação para verificar a possibilidade de aumentar o Prolabore ou diminuir. Eu posso fazer isso no Prolabore. Eu tenho essa livre escolha em relação. Diferente de uma contratação CLT, onde eu jamais posso reduzir salário. Mas aqui é possível dentro do Prolabore. E por que eu venho nessa máxima que sobra dinheiro no caixa em 2026 desse contribuinte aqui? Esse contribuinte aqui valide comigo. O que ele teve lá?
E agora nós vamos avaliar outro caso aqui. Receita mensal de quanto? De 15. Aí o cara tirou os tributos, deduções, beleza. Aí tirou lá o Simples Nacional, fechou. Aí eu vou ter quem na mesa ali? Ele vai separar e ele conseguiu preencher o requisito da separação da verba, certo? Então ele vai ter lá o líquido, ó, digamos que aqui ele tenha outras despesas aí, sei lá, R$ 800 por mês. O cara que trabalha nesse perfil que eu simplifiquei, geralmente ele não tem muita despesa, certo? Digamos que o cara tem o estúdio dele com aluguel. Então vamos ser mais conservadores, 2.500. Beleza. Então, uma projeção. Então aqui ele tem, já está pagando o Simples Nacional, e mais despesas, 11.600. Ele vai pagar o líquido do Prolabore, que o líquido do Prolabore é o quê? 4.300 menos 473, porque eu não tenho imposto de renda na mesa, certo? 3.827. Então, automaticamente, eu tenho esse menos esse. E me sobra o que na conta? PJ, devidamente aberta, constituída, contabilizada na forma da lei. O que eu tenho? 7.000. Esse 7.000 é o quê? 7.000 é rendimento isento, rendimento de distribuição de lucro. Preenchido o requisito da separação da verba entre uma e outra. Preenchi todos os requisitos aqui, estou contribuindo para mim, certo? Porque se eu não olho para tudo isso, eu contribuo para quem? Diretamente para a União. Contribuo aqui, contribuo no seco, certo? Aqui eu tenho uma efetividade, eu tenho uma regularidade fiscal que a própria lei especifica para mim e que eu tenho uma possibilidade de contribuir mais para mim enquanto empresário e pessoa física. E aonde eu quero chegar, a Lei 15.270 beneficiou esse contexto, por quê? Porque ela trouxe a regra da isenção até R$ 5.000. Antes, eu sempre fiz essa conta, desde quando alterou essa legislação do Simples Nacional, trouxe a regra do fator R. Mas o que acontecia anteriormente? Anteriormente eu tinha um imposto de renda na mesa ainda. Então, porra, para mim ter um Prolabore de 4.300, eu tinha que ter INSS e eu tinha que ter o imposto de renda. O imposto de renda tinha que ser recolhido via tabela progressiva menos a dedução. Eu recolhia mensal e lá no ajuste anual é onde eu ia buscar esse cara pela restituição. Só que muitas vezes, para mim ter restituição, eu teria que ter um esforço muito alto de despesa boa, de despesa dedutível, certo? Então é isso que eu queria desenhar esse contexto e especificar e detalhar o porquê que é vantajoso. Quem olha para frente, valida a oportunidade. E a oportunidade nem sempre ela é efetiva tributária, mas sim efetiva de fluxo de caixa. É igual quando eu faço planejamento e o Simples Nacional e o lucro presumido, eles zeraram o jogo. Eles ficaram na mesma carga tributária. Por A mais B, eu provo que ficou na mesma carga. E eu falo para o cliente, vamos para o presumido. Por que eu vou presumido? Porque o Simples Nacional eu pago quando? Eu pago até o dia 20 do mês seguinte. E o presumido, eu pago PIS e COFINS dia 25. O RPJ e contribuição, eu pago no trimestre. Eu estou ganhando fluxo de caixa. Essa é a sacada. Então, olhar analista, contábil, ele vai muito mais além. Perfeito, pessoal? Então, assim, foi digamos assim, um resumo da ópera nesse cenário, que é bacana ter conhecimento aí total para os empresários, que muitas vezes eu já peguei muitos casos, muito caso, dos caras não olharem para o fator F. Então, isso acaba sendo comum, certo? Profissionais da saúde, nós falamos de representação comercial aqui, é muito comum, representantes comerciais também. Então, e essa alteração e a mudança do Prolabore, ela, ela, tem, ela tem que ser acompanhada, conforme oscila o próprio faturamento. Perfeito? Então, é isso que eu queria compartilhar hoje e fechou, meus queridos. Até a próxima.